espontânea. Então, o que os liberais costumam dizer é o seguinte, é que para você fazer frente a estruturas de poder muito concentrado, de riqueza muito concentrada, o ideal é você contar com ordens espontâneas, porque elas são muito arriscadas. Então, o que eu vou falar aqui agora? Eu vou falar rapidamente sobre por que essas ordens deliberadas pelo Estado são arriscadas, eu vou falar dos riscos do Estado, e depois eu vou falar do que seria uma visão um pouco mais liberal do Estado. Você me ajuda a controlar o tempo aí, se eu tiver... São 7 minutos. Tá, obrigado. Bom, então toda vez que você concentrar poder e riqueza, você vai criar problemas. Agora eu vou narrar uma série de problemas. Por exemplo, ineficiência congênita. A ineficiência do Estado, eu até nem critico tanto a ineficiência do Estado. A ineficiência do Estado não é uma coisa acidental. O Estado é feito para ser ineficiente, de propósito. Porque se você pega um orçamento de 2,6, 3 trilhões, sei lá, que põe na mão de um grupo de pessoas, eu quero que essas pessoas não gastem isso facilmente. Então você vê muito funcionário público e muitas organizações reclamando, pô, é difícil licitar, é difícil fazer uma compra. Não, mas é para ser difícil. Você tem 100 bilhões de orçamento, você quer o quê? Seja fácil você pegar aí. Quer dizer, eu tenho que restringir o acesso ao pote de ouro, porque o pote de ouro é muito grande, o risco é muito alto. Então eu começo a colocar uma série de controles. Aí vocês vão dizer, não, mas o certo é o seguinte, é controlar o uso errado e deixar aberto e fácil o uso certo. Mas esse aqui é o problema. O cara que está no pote de ouro é que define o uso errado e o uso certo. Quem vai vigiar o vigia? Quem vai vigiar o vigia? Esse é o problema. Bom, então obviamente isso causa ineficiência e isso causa incentivos errados. Por exemplo, hoje no governo, se você é um funcionário público, se você não fizer nada, dá tudo certo para você, você vai ganhar seu salário. Se você começar a inventar demais, eu quero licitar de um jeito mais rápido, eu quero trazer eficiência, sem corrupção, sem nada, você quer fazer a coisa certa. Você começa a ter uma série de problemas. Você pode sofrer uma auditoria do TCU, o seu CPF pessoal é implicado nesse tipo de coisa. Então, a própria motivação que o Estado tem é uma motivação contra a eficiência. E repito, eu não acho que isso seja necessariamente ruim. Eu só acho que isso é ruim quando a gente aumenta demais o Estado e quer fazer mais do que deveria. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Bom, segundo ponto, um afastamento entre o Estado e o cidadão. Existe um problema na ciência política que você como principal agent, agente e o principal. Quer dizer, você tem alguém agindo por você. Como é que você garante que essa pessoa que está agindo por você agirá da melhor forma possível? Então, dentro disso a gente tem o seguinte, defesa de interesses pessoais, corrupção, deputados aumentando o próprio salário. Isso aí, o que é mais espantoso é a gente se espantar com isso. Se você chegar em qualquer organização e disser que as pessoas têm poder, chega numa empresa e fala, a partir de agora todo funcionário pode aumentar o próprio salário. É evidente que a maior parte, ou uma grande parte, irá aumentar o próprio salário. Isso é parte da natureza do processo. A estrutura foi feita para ser assim. É assim porque a estrutura é assim. 2. Defesa de feudos de poder. Então, quer dizer, boa parte da burocracia do Estado, ela tem poder quanto mais informação ela tem. Então, é natural, por exemplo, que órgãos cooperem pouco. É natural que órgãos sejam muito reticentes em liberar informação. Realmente, o Daniel colocou isso, o Brasil tem avançado muito nessa área de dados abertos, participação e tal, mas ainda assim é muito inferior do que poderia ser exatamente por isso. Uma cooperação dificílima. Então, se vocês forem ver, por exemplo, existe um decreto antigo que diz que você não pode ser obrigado a apresentar para o Estado um documento que foi emitido pelo Estado. Porque assim, você vai tirar um passaporte, você tem que pegar o documento de um monte de outros lugares, que é o do próprio Estado, para tirar um documento que é do próprio Estado. Quer dizer, o próprio Estado te deu a identidade, você tem que tirar uma xerox e mostrar para o próprio Estado. E isso é por essa dificuldade de cooperação entre os órgãos. Crescimento de custos sem atenção ao cidadão, obviamente. Eles estão lá encastelados e eles não pagam a conta. Então você tem uma série de aumentos de gasto, Copa, Olimpíada. Parece que o país está sobrando dinheiro para fazer estádio e assim por diante. Você tem uma série de ideias arbitrárias que não levam em conta o interesse do cidadão. Para mim, um exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui, mas para mim o principal exemplo, antes desse saque de inativo do FGTS, teve o crédito consignado do FGTS. Então, quer dizer, tem o FGTS, que é um dinheiro do trabalhador, o trabalhador não podia sacar, o trabalhador não pode sacar. Mas você pode usar isso como garantia para fazer um empréstimo, pagando juros mais altos do que rende o FGTS. Quer dizer, quem é que decidiu isso? Isso não está no interesse de ninguém.
Pô, se eu estou precisando de dinheiro a ponto de fazer um empréstimo no mercado com juros altíssimos, pô, é melhor ter acesso ao dinheiro que já é meu? Ah, não. O governo sabe o que é melhor para você. Quer ver? 3 minutos. Pô, falar do Estado é 2 horas, mas vamos lá. Bom, a questão da captura. Aí você tem, obviamente, você concentrou poder e riqueza na mão de uma pessoa, ou na mão de poucas pessoas, depois a gente não pode reclamar se essas pessoas forem objeto de captura por outros interesses. Isso é parte do processo, de lobby e assim por diante. Então você tem desoneração de IPI para as indústrias que são próximas, para as indústrias que financiam campanha, você tem a escolha de empresas que serão as campeãs nacionais, você tem acesso a financiamento do BNDES com dinheiro nosso, é dinheiro do povo que serve para atender a empresas que são amigas do governo e assim por diante. Veja só, não estou falando isso aqui, é bom ficar claro também, para todo mundo, Daniel também, não estou falando mal de partido nenhum, de governo nenhum. Eu estou dizendo que isso aqui é a estrutura do Estado. Qualquer partido com essa estrutura do Estado ocorrerá a mesma coisa. E por fim, o que eu acho que é uma das coisas mais graves e que a gente tem que atentar, que tem a ver inclusive com o que aconteceu ontem, é o abuso de poder. Você concentra poder demais e riqueza demais na mão do Estado, ele irá abusar do poder. O risco de abuso de poder é altíssimo. O risco de o Estado inventar de proibir religião, inventar de proibir casamento gay, casamento com quem quer que seja, o Estado não tem que se meter nisso. Se meter com o que você fuma ou que tipo de substância você ingere, isso é um problema do indivíduo. O Estado não tem que se meter em nada disso. Agora, quanto mais poder você dá para o Estado, mais ele vai querer se meter na vida dos outros. Então, ontem foi interessante, porque muita gente ficou surpresa com a questão do decreto do uso do Exército, e eu nem quero entrar no mérito disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem ficou com medo, é isso mesmo, tenha medo. A gente tem que ter medo do poder central. A gente tem que ter esse cético com o poder central. Tenham medo. Ah, mas como é que eu reduzo o poder do cara? Tirando dinheiro, tirando a atribuição de lado. É disso que eu vou falar agora. Bom, então a visão... não tem como a gente fazer uma negociação aqui de livre mercado. Eu dou uns minutos para ele. Mas ele já tem minutos. Não, o Vinícius já está falando que estou no final já, né? Já acabou. Me dá mais uns 2 minutos, pode ser, para concluir? E aí o princípio da solidariedade. Princípio da solidariedade, tá bom. Não, a mesma coisa com 2 nomes, né? Na cada perspectiva. É isso aí. Vai lá. Vamos lá. Gostei dessa resposta, né? Por favor. Então é o seguinte. Agora, então, qual é a minha visão sobre isso? Eu não acho que os funcionários públicos sejam ruins. Ao contrário, você analisa, tem pesquisas da ENAP sobre isso, sobre o perfil do servidor público e tal. O perfil do servidor público é igual, se não melhor, em geral, em vários critérios, em várias métricas, do que o funcionário da iniciativa privada. Eu não falo mal dos servidores em si, da burocracia em si. Eu falo mal do sistema de incentivos. O sistema de incentivos da estrutura do Estado, ele causa esse problema. Bom, então aqui eu já entro na proposta para concluir. A forma como eu vejo o tamanho ideal do Estado, pelo menos um tamanho ideal para o momento histórico atual, primeiro eu vou falar de 4 princípios, aí eu entro nas 3 características do Estado. Primeiro, os princípios de uma visão liberal, de uma crítica do Estado. Primeiro princípio: a liberdade individual é absoluta e a sua liberdade de ação e a sua liberdade de expressão é absoluta, desde que, obviamente, você não afete a liberdade dos outros e desde que as pessoas envolvidas sejam adultas com consentimento. São adultos e têm consentimento, ninguém tem que se meter no contrato, na relação de vocês. Esse é o primeiro ponto. Ninguém sabe o que é melhor para a vida de vocês do que vocês mesmos. Segundo ponto, que eu já comentei antes: desconfiança com o poder. A gente tem que ser cético, um ceticismo salutar. É uma constante vigilância em relação ao poder central. O poder traz muitos riscos e a gente tem que ficar atento a isso. Terceiro ponto, e aqui é um ponto que é sempre desalentador. Nessa hora eu leio assim um certo desalento nos olhos das pessoas, mas é importante ficar atento a isso. Que é o seguinte: infelizmente, a vida no planeta Terra é inóspita. As coisas não vêm de graça. A gente precisa trabalhar, existem doenças, existem ameaças, existem outros seres humanos, sociopatas, como queiramos chamar, que às vezes não querem o nosso bem. Então, infelizmente, muitas vezes na vida, não basta pureza de intenção. Porque muitas vezes a gente vê assim: putz, mas seria tão bom se todo mundo pudesse
das mãos, se tivesse isso, se tivesse aquilo, seria excepcional. Seria excepcional se a gente estivesse, provavelmente, se a gente tivesse um serviço público estilo sueco, a gente talvez não tivesse nem esse debate aqui agora, a gente estava curtindo o verão da Suécia, alguma coisa assim. Então, o problema é que não basta isso. Então, uma coisa é o valor que a gente gostaria que a sociedade tivesse. Outra coisa completamente diferente é encetar uma série de processos sociais e fazer esse valor acontecer na realidade. São duas coisas completamente diferentes. E aí é importante entender que toda intervenção que a gente faz na realidade, a gente gera, são os trade-offs, né? A gente tem um custo de oportunidade, né? A gente tem um sopesamento, a gente tem consequências não intencionais daquilo que a gente faz. Então, por exemplo, se eu pudesse, vamos aumentar o salário mínimo para 20 mil reais? Então, bora, vamos aumentar, está aumentado. O problema é que você não consegue fazer isso sem causar outro problema, provavelmente sem causar desemprego de quem não tem um valor de mercado nesse patamar, fora sem causar inflação e outros tipos de consequências. Então, quer dizer, você tem certas coisas que você não consegue fazer na realidade sem causar consequências negativas. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E quarto ponto, o liberalismo não é uma utopia. Nesse sentido, ele não é uma ideologia como outras ideologias são ideologias. Né? O liberalismo ele não tem uma noção de fim de mundo, né? Uma noção de, não, olha, no futuro todos seremos ricos, todos estaremos muito bem. O liberalismo não diz isso. O liberalismo diz que a vida é difícil, construir uma nação rica não é fácil, é a minoria do mundo que é rica, né? Construir uma nação rica não é fácil, e a gente precisa trabalhar com esses trade-offs, né? Com essas consequências que a gente quer encontrar na sociedade, com as consequências negativas que essas ações carregam, para com muito cuidado a gente conseguir construir alguma coisa. Então é uma visão, vamos dizer, eu diria, com mais temperança e mais comedida. Eu acabei a parte dos princípios e aqui eu entrar na parte do Estado. Eu não sei se eu entro agora ou eu deixo para depois. Deixa para depois. É isso, tá. Então eu acabei, depois eu falo do Estado. Bom, agradecer ao Gustavo e o Daniel pelas colaborações iniciais. A gente pôde ver que tem bons argumentos dos dois lados, tem pontos convincentes dos dois lados, os dois trazem dados, trazem informações embasadas. Não é aquele debate de meme, né? Não é a guerra de meme que a gente está acostumado a ver. Então, agora a gente vai partir para uma segunda parte, né? Vamos partir para a segunda parte, onde eu faço uma pergunta específica sobre a perspectiva do Gustavo e depois eu faço uma pergunta específica sobre a perspectiva do Daniel. E depois as perguntas gerais. Bom, agora vamos começar pelo Gustavo para alternar, né? Começou com o Daniel. Como a gente pôde ver, e o Gustavo explicou muito bem, o mantra da visão liberal ou libertária, ou neoliberal, que ele pode explicar depois porque não se utiliza mais esse termo que eles não gostam desse termo, é da liberdade individual, liberdade de opção de cada indivíduo de fazer suas próprias escolhas. E isso induz ou acaba tendo como consequência a redução do Estado, porque o Estado é, por definição, um impositor. Ele estabelece regras gerais de cumprimento obrigatório e tem um monopólio exclusivo da violência, a não ser em alguns estados como o Rio de Janeiro, algumas favelas ali que é dividido. Mas como regra, o Estado brasileiro tem um monopólio da força, né, Gustavo? Deveria, né? Em tese, ele deveria ter um monopólio do uso da força. O que ocorre, isso é uma crítica que a gente encontra contra o pensamento liberal ou libertário, é que quando o liberalismo ele defende maior escolha, maior poder de escolha, maior liberdade de opção para o indivíduo dentro de uma concepção consumista, de você poder escolher os bens que você tem e as coisas que você pode fazer, ele diminui o tamanho do Estado e com isso ele diminui outro valor muito importante da sociedade, que é a democracia. Por que isso? Se você diminui o tamanho do Estado, e o Estado é, por definição, um espaço onde se pratica a democracia, você também delimita a possibilidade do cidadão ter uma participação democrática. Dentro da esfera privada, como regra, não há democracia. A gente não elege os CEOs das grandes empresas nacionais ou internacionais, a gente não tem poder de exigir transparência de empresa privada, isso acontece no Estado. Então, reutilizando uma palavra que o próprio Gustavo usou, há um trade-off, há uma troca. Há uma discussão se quanto mais liberalismo, menos Estado, também se diminui a democracia. E eu não estou falando isso do ponto de vista puramente teórico. Esse questionamento também vai para o Gustavo,
A experiência histórica traz diversos exemplos de países que aplicaram não o liberalismo de forma absoluta, porque isso é até uma contradição, o Estado aplicar o liberalismo de forma absoluta, mas Estados que são tidos como exemplos de liberalismo, como o Chile, foi por uma época, porém com a ditadura militar de Augusto Pinochet. Singapura, até hoje é tido como um grande baluarte do liberalismo, econômico pelo menos, porém com 31 anos de ditadura militar também, e ditadura política, não só militar, mas ditadura civil também. E a Coreia do Sul, que também é um grande baluarte do pensamento liberal, é sempre elogiado, só que também com 20 anos de governo militar. Então, a crítica que se faz do trade-off entre liberalismo e democracia, ela não é só teórica, ela é prática. A gente tem experiências na história. O Brasil também pode ser discutível no Brasil, mas o Brasil também, a nossa ditadura foi associada com uma corrente mais liberal. A Argentina, mesmo caso. Bom, questionamento. Primeiro vou consolidar. Quero aproveitar para perguntar sobre o termo neoliberalismo, porque eu tenho essa dúvida mesmo. Por que não se utiliza mais o termo neoliberalismo dentro da corrente? Hoje se fala mais em libertarismo ou pensamento libertário. Agora, a outra questão. Existe mesmo esse trade-off? Ao reduzir o Estado, você reduz também participação social, você reduz também possibilidade de escolha, você reduz também atuação social. E como é que o liberalismo faz essa troca entre mercado livre e Estado atuante? Como é que vocês visualizam a situação? Bom, eu não sei nem mais quantas perguntas você fez ali. Mas qual que é o trade-off de termo neoliberal aí? Vamos lá. Em relação ao termo, olha, eu já li bastante sobre essa questão dentro, assim, entre os liberais, e eu acho que é uma mistura de polêmica e mal entendido, para ser sincero. Porque o neoliberal começou como uma crítica, né? Então é um termo que, quando é um termo pejorativo, começou como uma crítica a pessoas que estavam promovendo algumas medidas liberais, como privatização, etc. Evidente, muitos rechaçam. Existe ainda uma diferença entre alguns entendem. Eu já vi, por exemplo, um artigo em que as pessoas separavam o liberal do neoliberal, sendo que o neoliberal era um cara que, na verdade, era até mais concedente ao poder de Estado. Quer dizer, uma coisa meio de agência reguladora e o Estado organizando o mercado. Então, tem muitos liberais que não gostam do termo neoliberal porque se refere a um grau de intervenção maior, vamos dizer, do que alguns liberais gostariam. Mas, no fundo, eu já vi várias versões sobre isso. Eu não vejo nenhum liberal usando a expressão neoliberal num sentido assim para se descrever. Eu acho que é um termo mais que outras pessoas usam para talvez criticar pejorativamente. Então eu diria que é mais por isso, mas há diferentes versões também. Em relação ao liberalismo econômico e ditadura, sem dúvida, assim, é possível ter capitalismo numa ditadura. Vamos lembrar que o capitalismo, a questão de você ter uma demanda por um produto e você ter, de outro lado, pessoas que querem ganhar dinheiro atendendo a sua demanda, quer dizer, que é a troca do mercado, isso é uma coisa que acontece em qualquer lugar, até dentro do socialismo. Né? Você vai em Cuba, por exemplo, existe um mercado negro enorme em Cuba. O que é o mercado negro? É o capitalismo ilegal, mas é o capitalismo funcionando. Então, em toda... eu acho que é importante a gente salientar que o capitalismo e o liberalismo econômico, ele não é uma condição suficiente para você ter uma democracia. Eu tenho liberalismo econômico, então eu terei democracia. Não, é possível sim você ter liberalismo econômico e ter uma ditadura. É possível. Mas o capitalismo e o liberalismo econômico é uma condição necessária para você ter uma democracia. Porque se você limita a ação econômica dos indivíduos, você está diminuindo a liberdade de ação dos indivíduos. É exatamente o que uma ditadura socialista faz. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Liberdade de imprensa, todo mundo é a favor. E se eu começar a taxar em 1000% o jornal, por exemplo, será que um jornal sobrevive? Então, existe uma série, se eu começar a criar uma série de agências reguladoras para limitar a imprensa, não pela opinião dela, mas pelo lado econômico dela, será que ela sobrevive? Então, assim, a liberdade econômica ela é fundamental para a sua liberdade de ação. O fato de, por exemplo, de você poder sair e com o seu dinheiro, de repente, pegar um Uber, pegar um carro de um amigo, fazer o arranjo que você quiser para chegar em outro lugar, isso é parte da sua liberdade de movimento. O Estado, quando fala, não, você não pode pegar Uber, você não pode pegar van ilegal,
Você não pode pegar carona de amigo. Opa, peraí, para aqui na Blitz, deixa eu ver se vocês são amigos mesmo, ou se você está pagando, dá um abraço aí para eu ver, né? Tipo isso, quer dizer, o fato do Estado poder fazer isso, ele está limitando sua liberdade de movimento. Então, assim, o meu ponto ficou claro, esse ponto? Quer dizer, é possível conviver liberalismo com ditadura. O que não é possível, liberalismo econômico, melhor dizendo, com ditadura. O que não é possível é você restringir a ação econômica e ter uma democracia, porque isso vai afetar a sua liberdade de ação e de movimento. A outra pergunta sobre representação, olha, é uma pergunta difícil. É um trade-off, sem dúvida. É um trade-off e é difícil. E assim, a representação em si, ela tem uma série de problemas. A gente achar que elege alguém que vai lá defender os nossos interesses, no Brasil de hoje, pô, isso aí enfim, na melhor das hipóteses, uma ficção. Né? Ninguém está lá defendendo os nossos interesses, ninguém está lá conversando com a gente, ninguém está lá pensando na gente. E essa crise política, você acha que tem alguém... Vê a conversa do presidente com o empresário lá, algum momento você viu eles falando, cara, mas e o Brasil, hein? Como é que a gente... Vocês viram falando isso? Do país e tal? Ninguém está preocupado com isso. Então, assim, eu concordo que pode existir esse déficit de representação, mas a democracia como ela hoje, ela é um déficit de representação. Ela também não funciona. Então, vamos abrir mão da democracia? Obviamente que não. Quer dizer, é um sistema ruim, mas é o melhor que existe. Mas aí o meu ponto, e aí eu coloco o contraponto já de um detalhe que eu ia abordar e não conseguia. Um contraponto que eu faço só é o seguinte: da mesma maneira como a gente falou de ordens sendo deliberadas e ordens espontâneas, né? Lembra que eu comentei essa distinção? Você consegue ter direito de escolha e voz em ordens espontâneas também. Então deixa eu te dar um exemplo. Existem algumas pessoas que defendem, né, a corrente, dentro dos liberais, vamos dizer, existe obviamente uma distinção enorme. Né? E como dentro da esquerda, da direita, sempre tem diferença enorme. As pessoas, elas são muito mais complexas do que uma palavra só consegue capturar. O cara é de esquerda, outro é direita, outro é liberal, outro... As pessoas são muito mais complexas, as opiniões são muito mais complexas. Uma palavra só não captura isso. Então, dentro do movimento liberal, você tem uma série de visões. Tem gente desde que defende a extinção do Estado, ou pelo menos a não adesão voluntária, tipo, eu não quero mais, estou fora. Tem gente que defende isso. Tem gente que defende estruturas de governança privada, por exemplo, né, por adesão, né, um esquema mais anarcocapitalista, vamos dizer. Tem gente que defende um Estado ultra reduzido, que é só o Estado vigilante, como se diz. O Estado é só para segurança e poder judiciário, só para dirimir conflito, mais nada. E tem gente que defende um Estado com algumas concessões sociais, que é o meu caso. Né? Então, qual é o meu caso? Eu estou falando disso numa questão de direito de escolha. O que eu entendo do Estado mínimo? Né? Primeiro, uma garantia de segurança, e eu estou falando isso para entrar no direito de escolha da representação. Tá? Não estou dando uma de político aqui, respondendo outra coisa. Não. Então, assim, é a garantia da segurança e da propriedade privada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um colchão mínimo de assistência social. Acho que é válido isso. O cara não tem nem o que comer ali. Não, esse cara recebe um benefício. Terceiro ponto, saúde e educação apenas para quem não pode pagar e nunca, eu diria, por via direta, sempre por via indireta. Então o que acontece? Quando você entra numa repartição, você vai no Detran, quando você entra numa repartição, você é súdito. Você está lá pedindo um favor ao funcionário público. E cuidado com o que você fala, que você pode ser preso por desacato. Isso acho que caiu, tem jurisprudência aí que caiu isso. Oi? Não pode mais, caiu você. Esse exemplo funcionava melhor uns anos atrás. Só tá atento, viu? Não, mas foi para testar aí, pessoal. Então assim, mas a ideia é essa, você entra ali meio obsequioso, você precisa contar muitas vezes com a boa vontade daquele cara para assinar. E se ele tiver um poder discricionário ali, aí é que você não pode enraivecer o cara. Esse é o meu. Quando você entra na repartição, você é súdito. Quando você entra numa loja, você é o patrão. Você está lá para comprar. Você vai ser, em geral, você vai ser bem atendido. Se você não for, aí você diz, não, mas capitalismo não funciona, eu sou mal atendido. Mas pelo menos quando você é mal atendido, você tem o poder de não ir mais lá.
Você tem o poder de reclamar, você tem o poder de ir online e dizer essa loja é ruim e vá na outra. Você tem o consumidor, ele é muito mais, ironicamente, eu sei que o Estado, a gente constitui o Estado, elege as pessoas, escolhe as pessoas, conhece, vai lá, aperta a mão do político, o cara vai lá para defender a gente, no final defende. Aí você fala assim, pô, como é que pode? Aí você vai numa loja que o cara não está nem aí para você como pessoa, ele está aí para o seu dinheiro. E, no entanto, ele te atende melhor do que o cara que não está aí para o seu dinheiro, teoricamente, né? Então, quer dizer, você como consumidor, você é muito mais empoderado do mercado, do que como cidadão. Então, por exemplo, se você pega uma educação e você chega para uma pessoa e fala assim, olha, está aqui o dinheiro, ou está aqui um vale, está aqui um voucher. Vá buscar a escola que você acha melhor para o seu filho. Cara, você acha que uma mãe vai escolher a escola do filho pior do que um burocrata encastelado lá que não sabe nem o que está acontecendo? E aí, com isso, então essa questão do direito de escolha, que a representação visa te dar, mas que o mercado te dá muito mais. E aí, para concluir a última frase, ainda que muitas vezes a gente possa admitir que o cidadão vai escolher errado, eu clamo a vocês que pensem o seguinte, pensa na questão ética. É ético um burocrata dizer, não, eu sei o que é melhor para aquela família pobre ali. Por que você sabe que é melhor? Você é melhor? Você é melhor por quê? Porque tem mais educação? É isso que está dizendo? Preconceito? Você é melhor por quê? Porque você é branco? Você é melhor por quê? Porque você é homem? Por que você é melhor? Ninguém tem que tomar decisão pela sua vida que não você mesmo. Bom, então, só concluindo, você no final agora, você acabou definindo a sua posição nesse trade-off. O cidadão, como consumidor, ele é mais empoderado e mais eficiente do que o cidadão. Exatamente. Eu entendo a ironia disso, tá? Eu não estou aqui para defender... eu não acho... E outra coisa, eu não acho que o livre mercado seja perfeito. Eu só acho que ele é melhor que a alternativa. Menos ruim que a alternativa, só isso. Vou fazer uma provocação que depois você responde na outra oportunidade. Tá. Quando eu ligo na net, também me sinto sujo. A net me trata assim, né? Então, nem toda... acho que você vai concordar comigo, eu sei. Nem toda empresa trata o cidadão como rei ou como governante. E quando GPT, net... E quando você usa o Netflix, você sente o quê? Um pouco melhor. Um pouco melhor. Um pouco melhor. E o que você acha que vai acontecer quando regular o Netflix, como querem fazer agora? Não sei. Mas aí a gente conversa disso. A gente vai ter que discutir a regulação da Netflix, né? Se é só imposto, se é... Exatamente. Mas também... Não, mas enfim, eu estou passando na frente, eu vou... Eu tenho certeza que se o cidadão for lá no Ministério das Relações Exteriores, você tratar com você muito bem, educadamente. Então tem níveis, né? Tem comparações. Mas depois você trata disso. Vou passar agora para o Daniel com outro questionamento e focado na perspectiva de Estado que ele demonstrou, que ele apresentou aqui, que é, segundo a gente conversou antes, não é nem Estado máximo, não, é Estado necessário, né? É o Estado ele vai definir melhor na oportunidade que ele tiver. Bom, a esquerda, ou não sei se eles definem como esquerda, mas as pessoas que acreditam na função do Estado, geralmente tem uma crítica implícita ou explícita ao mercado. De que o mercado, ele gera oligopólios, o mercado ele pode manipular preços, o mercado ele gera poder, ele concentra poder e riqueza, e que isso também é um mal. Não só o Estado concentra poder e riqueza, o mercado também concentra poder e riqueza, e de uma forma ainda pior, porque o mercado não permite a transparência, não permite que de 4 em 4 anos você escolha quem é o mané que vai dar decisões e ordens dele por você. Então a democracia é ruim, mas você escolhe, e o mercado é ruim, você nem escolhe, não há transparência, não há controle social, enfim, essa é uma crítica da esquerda. Porém, só uma coisa, só para ficar claro, eu não oponho a democracia ao mercado. É uma questão mais de Estado e burocratização do mercado. Pensa na prática. Parecendo que se fosse uma ditadura com o livre mercado, não é isso. Mas eu não... Não, eu entendi, não, é só para... Ficou preocupado, né? Ficou preocupado com esse finalzinho aí. Bom, por outro lado, apesar dessa crítica, a gente vê que a raiz do escândalo nacional que o Brasil vive hoje é uma relação promíscua justamente entre Estado e mercado. O Estado brasileiro, pelo menos nos últimos 12 ou 14 anos, resolveu incentivar algumas empresas específicas, alguns mercados específicos, ou seja, se intrometendo naquilo que ele acha nefasto, que são os grandes capitalistas. Então o Estado começou a financiar áreas que ele acha que deve funcionar, ou áreas que ele acha
que o Brasil precisa, ou seja, um Estado que é de esquerda e que não acredita no mercado, passou a financiar o mercado. O nome disso, o nome dessa teoria é desenvolvimentismo, onde o Estado acha que consegue guiar e orientar o mercado para chegar no melhor resultado possível. Isso é a ideologia, ou parte da ideologia que o governo dos últimos 14 anos acabou executando. O Daniel vai poder me corrigir se estiver errado. Bom, resultado, a gente está vendo agora, né? Algumas pessoas abusadamente enriquecidas, como o Ike Batista, como o Joesley Batista também, né? Não. E outros tantos, muito dinheiro público sumido, desaparecido, evaporado, talvez em Manhattan sendo gasto por lá, e o Brasil em recessão, crise econômica e uma crise política arrastada justamente por essa relação e por essa crise econômica já antecipada. Bom, dito isso, como evitar que esse Estado necessário, que um Estado orientador, que um Estado norteador, leve a esse nível de ineficiência, que é o Estado ter os seus amigos, financiar os seus amigos e, com isso, desviar literalmente dinheiro público, como por BNDES, para algumas iniciativas que ele acha que são mais eficientes, e como evitar que, nessa perspectiva, o mercado compre o Estado. O mercado se aposta no Estado e acaba fazendo uma triangulação, onde você acha que tem uma democracia, o Estado fala disso também, quando na verdade é apenas uma ficção. Isso é fácil, dá para responder com 3 palavras: revolução do proletariado. Então, está tudo resolvido. Tentando elaborar isso um pouquinho mais, a questão que você trouxe para a gente, Guilherme, é uma situação que é bastante típica e que ajuda bastante a gente a entender como o Brasil não é, hoje, nenhuma coisa nem outra. O Brasil está muito longe de ser um modelo liberal, apesar de ter algumas poucas características disso, e muito mais no discurso e na justificativa do que na prática, assim como também está muito longe de ser, não vou nem falar socialismo ou comunismo, mas uma social-democracia na prática que efetive aquilo que ele mesmo promete. O que a gente tem hoje, então, é uma relação que ainda é feudal, é uma relação com traços de uma cultura colonial que a gente carrega até hoje, e, portanto, fica fácil bater nela. Fica fácil a gente mostrar que isso é o que a gente não quer. A questão, então, que acho que é onde começa a surgir aí o ponto de dissenso, é a gente saber qual é o melhor caminho ou qual é a melhor estratégia para a gente chegar até lá. Uma das estratégias que você trouxe, que colocou aí como sendo um desafio para a gente avaliar, é essa do desenvolvimentismo, que em si é uma ideia até interessante do Estado como promotor do desenvolvimento social e, mais especificamente, do desenvolvimento econômico. Em si não é ruim. Mas, lógico, como qualquer boa ideia, tem seus vícios quando é implementada por seres humanos. Isso significa que vale a pena ainda a gente apostar no modelo de desenvolvimentismo para o Brasil? Isso vai depender. Vai depender muito de qual é a nossa alternativa hoje. Qual é o tipo de relação que a gente tem hoje entre o mercado brasileiro e o Estado em que a gente consiga, de fato, fazer essa separação? E considerando toda a permeabilidade que o nosso sistema político tem para que esses interesses se juntem e se aliem. Qual é o tipo de alternativa que a gente tem hoje para efetivamente desenvolver o mercado no Brasil? Um mercado que seja livre no sentido liberal, hoje, com as pessoas, as empresas e também com o governo que a gente tem hoje. Ou seja, se a gente discutir no plano teórico, a gente consegue até fazer uns desenhos bem interessantes, que vão para uma linha ou que vão para outra, mas que a gente consiga apresentar como algo factível. Mas na prática não é assim. Primeiro, porque o poder de decisão, inclusive sobre qual modelo vai ser implementado, está na mão de poucas pessoas hoje. Está na mão de poucas pessoas, não apenas porque elas concentram esse poder econômico via mercado e político via Estado, mas porque isso, de alguma maneira, é sedutor para a massa. Isso, de alguma maneira, consegue arregimentar as pessoas num grande contrato de adesão. E enquanto a gente não conseguir romper esse contrato de adesão que existe, que alguns estudiosos chamam do grande pacto de mediocridade no Brasil, não adianta a gente discutir alternativa. Porque vai ser sempre uma alternativa parcial, como a burocracia, a burocratização do Brasil foi parcial, como o neoliberalismo no Brasil foi parcial, como a social-democracia no Brasil foi parcial. Significa sempre aberto para as ideias novas, pelo no mútuo, até certo ponto, até aquele momento em que começa a mexer nos meus interesses. Aí
a gente cria umas salvaguardas, umas válvulas de escape para que tudo continue como está. Moral da história, a mesma pergunta que você me fez, trocando os substantivos, dá para a gente fazer para qualquer proposta teórica que se apresente no Brasil hoje. Qual é a alternativa? Qual é a possibilidade dela ser implementada na prática? E aí é que eu acho que uma ideia um pouco mais assentada na lógica de classe e de massa é que consegue romper essa inércia. Da gente conseguir efetivamente fazer com que o brasileiro se enxergue como povo, se enxergue como nação. Aí, quem sabe, talvez, não sei, é uma possibilidade, tome o país nas mãos. Eu acho que é muito mais fácil fazer isso quando tem abertura e transparência, como é o caso estatal, do que fazer isso quando o poder de decisão está concentrado, como é o caso corporativo. Vou aproveitar que você foi conciso na resposta e vou te devolver. A pergunta é um pouco mais elaborada. O que a gente verificou nesses 14 anos de governo de esquerda, que é outra questão que eu quero te fazer, se a gente pode classificar o governo do PT nos últimos 14 anos como um governo que tinha na sua base irada PMDB, né? Sabemos que o PMDB de esquerda não tem nem os dedos do pé. Como a gente pode definir os últimos 14 anos de governo, se foi um governo de esquerda, e se não foi, a gente está falando de utopia? É de fato uma utopia achar que por alguma razão mágica ou política a esquerda ou o trabalhador vai chegar no poder e vai conseguir executar, não parcialmente, como você falou. Eu acho que tem razão nesse ponto. O Brasil, ele executa várias ideias, mas sempre parcialmente. É sempre incompleto. O projeto brasileiro é um projeto incompleto por definição. Mas, bom, a segunda etapa da pergunta. Existe alguma forma, sabendo como você colocou, que o mercado está aí, algumas forças de mercado, como você defendeu, são poderosas, estão atuando, alguns metacapitalistas não saem do poder porque se trocam os partidos políticos, isso não faz a menor diferença no final das contas. Mas, apesar disso, é possível ter um projeto que seja do proletariado ou isso é apenas uma utopia da esquerda? Vamos tentando... Sem revolução, perdão, sem revolução, sem armas. Vai ficar difícil a pergunta, porque você já começou a resposta da outra com a ditadura do proletariado. Sem revolução, por meio das urnas, é possível? Depois dessa repressão, dentro do possível, no limite. No Brasil, a gente tem um gosto muito grande pela narrativa generalizante. Faz parte da nossa história, da nossa conversa, generalizar. E dizer, tudo é assim, todos são assim, tudo acontece dessa maneira, porque é fácil de falar e fácil de convencer as pessoas quando a gente cria esse pacto. Mas o fato é que no Brasil, não é bem assim que as coisas acontecem. O Brasil não é o Brasil são muitos Brasis, e isso, do ponto de vista territorial e principalmente do ponto de vista cultural, leva também a uma complexidade, uma pluralidade muito grande de relações que nós temos aqui. É possível imaginar, por exemplo, que num pequeno município brasileiro dê para fazer experiências inovadoras, inclusive em termos de modelo político a ser adotado. Em pequenas comunidades ou em grupos territorialmente menores, dê para a gente fazer experiências comunitárias, libertárias, comunistas, associativistas ou algo assim. Mas quando a gente passa para um plano macro, vem esse desafio de como é que a gente lida com essa diferença, com essa diversidade e ao mesmo tempo preserva uma unidade, uma identidade, ou seja, uma resposta única que consiga valer para todo mundo. E aí é que entra todas as contradições desses governos que você trouxe. Que por mais que tenha uma figura líder alinhada com determinado tipo de ideologia, precisa também da concordância, ou da pactuação, ou da dependência de outros elementos que não necessariamente seguem a mesma ideologia. Um ponto também que eu queria chamar a atenção no Brasil, e aí muito decorrente da nossa ordem constitucional, é que o tipo de pacto que foi feito, o tipo de pacto social e político que foi feito em 1988, ele deixou muitas lacunas abertas, muitas válvulas de escape para permanência de grupos no poder. E enquanto a gente tem, por um lado, uma cultura extremamente personalista de valorizar a figura da pessoa, do líder que está à frente, a maneira como a decisão é tomada no Brasil é extremamente distribuída. Vários atores brasileiros, inclusive a burocracia, como o Gustavo bem lembrou, têm poder de veto. E conseguem barrar a implementação de projetos ou implementar projetos que são seus à revelia daquele que, em tese, teria o poder hierárquico superior. Moral da história. Dizer que o Brasil passou por um governo de esquerda ou um governo petista apenas porque teve presidentes desse partido é uma simplificação arriscada.
Quem mandou no Brasil nesses últimos 13, 14 anos? Essa é a questão mais complexa e que a gente precisaria dedicar um pouco mais de tempo para descobrir e desnudar isso de uma maneira mais apropriada e usando a regra correta. Se a gente parar para ver o que aconteceu no Legislativo durante esse tempo todo, aquilo que o Legislativo deixou aprovar, aquilo que o Legislativo fez com que fosse aprovado, a gente vai ver que não é exatamente uma convivência harmoniosa com o Poder Executivo. E isso sem falar do Judiciário, que é um mundo à parte. Quanto de influência petista nós tivemos no Poder Judiciário nesses 14 anos? Por conta disso, é lógico que para um discurso de imagem, para um discurso de vitória, falar da era PT, da era lulista ou da era de Dilma é algo que cola, é um discurso que está bem disseminado na sociedade. Mas se a gente quer realmente fazer um estudo de poder e de processos de tomada de decisão, aí não tem jeito. Infelizmente, eu vou ter que apelar para a pergunta e vamos ter que sair da redução e sair da simplificação. Você afirma então, você entende que não houve de fato um governo de esquerda, não houve de fato um governo petista ou plenamente petista nos últimos 13 anos. Seria um governo de coalizão, de fato, e onde várias forças se embatem. Sim, não houve, mais do que isso. Não teria como haver, considerando o posicionamento dos atores estratégicos que têm poder de decisão hoje no Brasil. E minha pergunta é, seria possível haver? Essa que eu acho que é a grande questão. Se a gente pudesse voltar no tempo e mudar determinadas posições ou determinadas decisões fossem tomadas, seria possível que um projeto como esse, aquele que foi apresentado, se implementasse no Brasil hoje? Então, acho que essa é a grande questão para que a gente consiga efetivamente dar nome aos bois, mas, principalmente, fazer um chamado à ação. Se nós queremos que um outro projeto seja implementado no Brasil de forma mais ampla, talvez eleger um presidente não seja uma estratégia suficiente. Obrigado, Daniel. Agora a gente vai partir para uma etapa em que, primeiro, os dois respondem a mesma pergunta. Isso é interessante porque a gente vai conseguir ver os dois lados, as duas ideologias de frente a uma mesma questão, as duas soluções apresentadas. Isso vai dar uma clareza maior pela comparação do que pensa cada perspectiva e de como eles defendem. E segundo, temas atuais e temas concretos. A gente estava falando mais de ideologia, de teoria. Mas é preciso discutir o Brasil hoje. A discussão do desenvolvimento nacional, do futuro nacional, é uma discussão inadiável. Então não basta que a gente faça aqui conjecturas de qual seria a melhor ideologia. É importante que um evento que se trata, que se pressupõe ser eficiente como o nosso aqui, que ele discuta de fato o que acontece hoje no Brasil, quais são as soluções possíveis para os dilemas nacionais. Dito isso, eu vou reduzir o tempo de cada resposta de vocês, porque a gente ultrapassou um pouco a previsão e é importante que no final as pessoas possam fazer perguntas. Então vocês vão ter 5 minutos para responder de forma concisa, né, de forma direta, né, e sem princípio da solidariedade. Cada um com 5 minutos, cada um se vira e vai ser assim. Bom, eu vou também fazer a pergunta de forma mais rápida. Dentro do atual quadro de reformas inclusive entre o trabalhador individualmente e o empregador. Bom, a primeira pergunta seria, considerando a diferença de barganha e negociação que há, indiscutivelmente, ou discutivelmente, se o Gustavo quiser ou o Daniel quiser discutir, entre trabalhador e empregador, ou seja, como regra, o fato do empregador ter mais condição de barganha, mais tempo para barganhar, mais opções de negociação, ter uma fila de desempregados lá de fora. Relativamente não é um valor tão alto, e a importância que o sindicato pode ter na negociação com o empregador, se o fim dessa contribuição sindical ela vem ajudar o trabalhador por dar a ele de volta esse dinheiro que ele está economizando e dar a ele a opção de usar outros mecanismos de negociação que não o sindicato, ou se a extinção dessa contribuição sindical é mais uma forma de aumentar o poder de barganha do empregador e de limitar as opções do empregado. São essas duas questões, vocês conseguiram anotar? Eu vou passar agora para o Daniel começar a resposta para a gente poder... 5 minutos, Daniel. Beleza, vamos lá. Então,
primeiro, dando nome aos bois, não é uma reforma trabalhista, é uma revolução. Aquilo que está sendo colocado nessa reforma contraria diretamente, frontalmente e profundamente aquilo que está na Constituição. Então, ela aprovada, a gente vai ter outra Constituição, outra